Eu sou a Paty Kirsch e hoje eu vou falar sobre corpo e sexualidade. Para começar essa aula, eu gostaria de falar um pouco sobre essa imagem da capa dos slides. Eu coloquei esse print do clipe do Wanna Go Home, do cantor Jason Derulo. Eu acho que essa imagem ela ilustra bem a oposição de como os corpos femininos e masculinos são tratados pela mídia. A gente vê aqui o Jason Derulo, além de cantor, é dançarino. E ele tá nessa cena, ele tá dançando com essa moça, que também é dançarina. A gente vê aqui que ele está de calça e tênis, enquanto ela está com uma hot pants, né, um short muito curto, praticamente uma calcinha, e saltos altos e finos, com as pernas totalmente à mostra. A forma como os corpos dos dois estão representados nessa cena diz pra gente que o corpo dela tem que estar exposto e o corpo dele não. Inclusive, é interessante pensar que, embora ele esteja dançando, provavelmente esteja sentindo calor, ele está até de jaqueta, né? Ele está com o corpo coberto, tanto em cima como embaixo. Talvez por uma questão de estilo, mas é curioso que ela está totalmente desconfortável. Né? Ela está de salto alto, que são sapatos que não são confortáveis, né? Que diminuem o equilíbrio dela, ainda que possam ajudar em determinados movimentos de dança, mas é um sapato que vai machucar o pé dela. Enquanto que ele está com tênis, os pés totalmente firmes no chão. Então, o que a gente pode concluir daí, e de toda a forma como os corpos aparecem na mídia, é que o corpo feminino é muito mais exposto que o masculino. E isso constitui um paradoxo, porque existe um desprezo pelo corpo feminino e as pessoas não percebem isso normalmente porque ele aparece sendo cultuado em sua nudez pela mídia. Só que essa exploração do corpo feminino, na verdade, é uma coisificação do corpo feminino. Porque o corpo feminino acaba sendo desvalorizado pelo tanto que ele é explorado, exibido. Ele passa a ser visto como um produto. A partir do momento que ele está ali à mostra, ele está como se fosse uma mercadoria para ser vendida, consumida, e também que pode ser aprovada ou reprovada. Né? Tanto as formas, os tamanhos, as texturas, as cores, todos os aspectos do corpo feminino acabam sendo tratados como aspectos de um produto cuja principal função é agradar aos homens heterossexuais, ou que acaba sendo reduzido à sua função reprodutiva, que é a questão da gestação, do parto. Então aí nós temos políticas de cerceamento do comportamento feminino. Por exemplo, a interdição do direito de despir os seios em público, por ser uma parte erotizada do corpo, né, acaba sendo uma forma de controlar o comportamento feminino. Além disso, também a proibição do aborto é uma medida reguladora do comportamento sexual feminino. Muita gente não consegue perceber que proibir o aborto não vai impedir que o aborto aconteça, vai apenas colocar as mulheres que precisam abortar em situação de fragilidade. Então, a ideia é que as mulheres sejam punidas, na verdade, por terem feito sexo. E acaba sendo tratado como se o homem não tivesse feito sexo com a mulher, como se ela tivesse engravidado sozinha. Então ela é punida pela relação sexual, passando pelo sofrimento de um aborto clandestino,
enquanto que o homem não é punido. No máximo, ele contribui com o apoio financeiro. Mas o sofrimento, a dor, né, os riscos, isso o homem não conhece. Então, a proibição do aborto acaba sendo uma forma de tornar a relação sexual algo perigoso para a mulher. Agora, falar um pouco sobre a beleza. Essa aqui é uma citação do livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Eu acho que é muito interessante o trabalho que ela faz, porque ela consegue perceber como a beleza acaba sendo utilizada como uma unidade de valor para as mulheres. Então, olha só, a beleza é um sistema monetário semelhante ao padrão ouro. Como qualquer sistema, ele é determinado pela política e, na era moderna do mundo ocidental, consiste no último e melhor conjunto de crenças a manter intacto o domínio masculino. Ao atribuir valor às mulheres numa hierarquia vertical, de acordo com o padrão físico imposto culturalmente, ele expressa relações de poder segundo as quais as mulheres precisam competir de forma antinatural por recursos dos quais os homens se apropriaram. Então aqui é interessante a gente pensar nisso. Como as mulheres acabam sendo colocadas numa hierarquia na qual o valor que a gente tem é se um homem iria querer me namorar, iria querer casar comigo. E é muito curioso isso, porque isso acontece ainda agora, nós estamos no ano de 2017, século XXI, e isso ainda acontece. Quem teve a oportunidade de ler o livro Orgulho e Preconceito ou outros livros da Jane Austen, né, ou viu alguma adaptação cinematográfica, sabe que um assunto que ela tratava bastante era da questão de como as mulheres precisavam se casar porque elas não tinham direito à herança. Essa era a única carreira que elas podiam ter. Então, se um homem tivesse tido apenas filhas, quando ele morresse, os bens dele iam passar para outros parentes dele, que não a esposa e as filhas. A esposa e as filhas iam ficar na miséria. E aí, por exemplo, quem ia receber a herança era o irmão dele. Então, essa lógica perversa colocava as mulheres numa situação de reféns da necessidade de se casar. Então, nada era mais importante para elas do que encontrar um bom marido, um homem que ia suprir as necessidades financeiras delas. E elas acabavam se casando com o primeiro que desse segurança, porque já que o poder era dos homens de escolher, eles iam escolher o quê? As mais novinhas, com pouca experiência sexual, e também pela questão de estar dentro do padrão de beleza, né? Que os homens sempre preferem o padrão, as mulheres dentro do padrão mais jovem. Então as mulheres viviam nessa situação muito, muito triste. Só que hoje muitas coisas já mudaram, né? Hoje em dia a gente já pode receber herança, a gente já não tem mais esse desespero, né? De que se o pai morrer a gente vai perder tudo que ele tem. Ou seja, o casamento não é mais a única carreira que a gente pode ter, a gente tem outras opções. Claro que ainda é sofrido, porque a gente ganha menos, em média 30% menos que um homem, né? A mulher precisa trabalhar cerca de 7 anos a mais que um homem para chegar ao mesmo ponto da carreira que ele está. Sendo assim, uma mulher de 37 anos estaria no ponto da carreira que um homem de 30 anos está. É uma situação bem dura para a gente, né? A gente tem que trabalhar muito mais. A gente ainda carrega o serviço doméstico, mas ainda tem uma certa esperança, né? Não há como negar que não é mais tão ruim como era no século XIX. Só que a necessidade de ser escolhida por um homem ainda nos é apresentada como algo fundamental. Por que isso? Por que uma mulher solteira acaba sendo julgada como se fosse uma rejeitada, que nenhum homem quis?
quando na verdade ela pode não estar querendo se relacionar com os caras com quem ela topa, ou ela pode realmente não estar interessada no modelo de casamento que existe. Mas o que socialmente se acredita é sempre que a mulher não foi escolhida por um homem, né? E isso é cobrado, isso nos é cobrado. E com tantos concursos de beleza, né? Sempre as mulheres acabam sendo colocadas nessa filinha. Qual é a mais bonita? A mais bonita atleta, a mais bonita candidata, a mais bonita empresária, a mais bonita atriz, a mais bonita de tal fio. Então, sempre essa conversa. Então, essas conclusões da Naomi Wolf, elas são muito interessantes, embora esse livro seja de 1992. A gente tem que ter em mente que é tudo muito atual ainda. A beleza continua sendo um item de valorização das mulheres. A gente precisa conseguir encontrar uma forma de escapar desse julgamento e do que nos é cobrado por conta da beleza. É muito difícil, do ponto de vista individual, talvez seja possível, mas como classe para as mulheres é algo muito complicado. Mas eu acredito que deve ser um dos maiores focos da nossa luta pelos direitos das mulheres. Eu não estou falando que a gente deve não pensar mais em ser bonita, não fazer mais as coisas que a gente gosta por uma questão estética, mas que a gente precisa conseguir se libertar dessa necessidade imprescindível, né? De ficar arrasada por não estar dentro de um padrão de beleza e coisas assim. Aí aqui eu vou falar um pouco sobre como essa questão prejudica a saúde das mulheres, né? As mulheres são predominantemente as maiores vítimas dos transtornos alimentares. Aqui nessa entrevista concedida pelo psiquiatra Taki Cordaz para o médico Drauzio Varela, que inclusive está disponível no site do Drauzio, a gente vê que o psiquiatra fala muito sobre elas, predominantemente no feminino, quando se refere às vítimas de transtornos alimentares. E aí o Drauzio esclarece com ele, né? Mas não atinge homens. E aí ele responde, aqui essa citação: acontece, mas é raro. Em torno de 90 a 95% dos casos ocorrem com mulheres. Quer dizer assim, a predominância é muito grande. E os transtornos alimentares são algo muito sério. Transtornos alimentares trazem consequências muito ruins, tanto para a saúde física quanto mental das mulheres, muitas vezes de garotas ainda adolescentes. É uma questão muito grave e atinge predominantemente mulheres. Por quê? Porque, obviamente, nós somos muito cobradas com relação à aparência desde muito cedo. Então, meninas sendo bombardeadas com as imagens de como uma mulher deve ser para ser bonita e, consequentemente, para ser feliz, porque é essa forma como o valor da beleza é tratado, né? Ela é imprescindível para que a mulher seja feliz. Então, meninas fazem qualquer negócio para conseguirem o corpo perfeito vendido pela mídia. E aí a gente encontra aqui um padrão curioso. Mulheres abrem mão de se alimentar, comer, para conquistar um corpo dentro do padrão de beleza e serem respeitadas como bonitas. Mas mulheres também abrem mão de fazer sexo, comer, para conquistar respeito e serem vistas como honestas. Existe a gíria comer, se referindo a sexo, principalmente com relação ao homem, né? Falar que o homem come a mulher, embora seja a vagina que abocanha o pênis, ainda se usa dessa forma. Muitos homens usam dessa forma porque eles querem impor uma ordem de que
eles têm poder sobre a mulher no momento do ato sexual, então a mulher seria passiva, né? Ela estaria passiva no ato sexual e eles seriam os ativos. Então, é curioso a gente pensar em como mulheres não podem comer, tanto simbólica como concretamente. Aí aqui eu vou falar um pouco mais sobre algumas situações da Woolf, porque aí ela fala muito sobre a questão de como o alimento também é negado às mulheres e de como também é político que as mulheres fiquem sem comer. A prova de ser a solução dos 7 quilos de natureza política está naquilo que as mulheres sentem quando comem demais. Culpa. Porque a culpa deveria ser a emoção atuante, a gordura na mulher, uma questão moral articulada com palavras como bem e mal. Porque, de fato, é curioso. Como que uma pessoa vai se sentir culpada por ter comido? É muito estranho, né? Acaba parecendo que é uma questão moral. E, assim, inclusive eu recomendo que vocês leiam esse livro, O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, porque ela fala bastante sobre essa questão. E um dos aspectos também que ela trata é de que a obesidade, em geral, acaba sendo muito mais prejudicial para a saúde do homem do que para a saúde da mulher. E existem mais homens obesos que mulheres obesas. Mas o julgamento está sempre em cima das mulheres. Há algum tempo eu soube de uma pesquisa feita com homens e mulheres sobre encontros com desconhecidos, e o maior medo das mulheres era encontrar um serial killer, enquanto que o maior medo dos homens era encontrar uma mulher gorda. Quer dizer, totalmente superficial o medo masculino. O medo masculino vai por questão do padrão de beleza. Não imagina eu encontrar uma pessoa com quem eu não vou querer transar porque ela não está dentro do padrão de beleza. Como que eu me saio dessa situação, né? Coisa idiota. É só dizer que, nossa, adorei te conhecer e tal, mas né, não tô afim de algo mais sério. Ups. Algo super simples de resolver. O cara não sabe resolver isso, é algo assustador para ele. Aí para a mulher o assustador é confiar no cara e acabar morta. Vocês percebem a diferença de seriedade das relações, né, para homens e mulheres. Inclusive, é uma temática comum em filmes de comédia romântica, principalmente, mostrar um cara que é gordo e é bonzinho e que uma moça muito bonita dentro do padrão de beleza acaba encontrando a felicidade quando ela resolve dar uma chance para ele. Só que o oposto não é verdade. A gente não vê em filmes o cara perceber que ele encontrou a felicidade com uma namorada gorda, né? Um cara dentro do padrão de beleza, tipo galã. E aí ele dá uma chance pra gorda e, ai, nossa, ela é tão boazinha, ela é tão gente boa, né? Tão carinhosa. Não. E é curioso a gente pensar que o público-alvo das comédias românticas é o público feminino. Então isso mostra pra gente muito assim do que se tenta ensinar para as mulheres. É que elas devem ser bonitas, mas que elas não devem exigir beleza dos caras. Quer dizer, o homem pode ser feio, e vamos pôr aqui feio entre aspas, né? Porque é totalmente arbitrário, mas para conseguir colocar dentro dos valores, né, da nossa cultura. O homem pode ser feio e encontrar uma mulher bonita e ser feliz, né, nessa relação. Mas a mulher, não. Ela não pode ser feia, ela tem que ser bonita. Um outro aspecto importante para a gente pensar é que homens costumam ter mais direito a comer do que mulheres. É muito senso comum que se pense, inclusive que mulheres pensem que homens têm mais necessidade de alimentação do que elas. Então, mulheres amamentam melhor os filhos do sexo masculino, mulheres dão mais comida para os meninos do que para as meninas.
E a gente tem existem registros, né, em várias culturas, em várias sociedades, de costumes nos quais o alimento é dado primeiro para o homem e que, se sobrar, a mulher come. Isso acontece em várias culturas e já aconteceu também em várias sociedades, inclusive sociedades que hoje não têm mais esses costumes. E aqui a citação da Woolf. O alimento é o símbolo básico do valor social. Aqueles a quem uma sociedade valoriza, ela alimenta bem. Ou seja, o homem é valorizado, por isso ele é mais bem alimentado. E isso acontece desde a infância. Mulheres têm menos direito à comida, porque não são consideradas importantes. Isso não é explícito, mas isso é absurdamente real e é muito importante que a gente tenha consciência disso. A gordura nas mulheres não é só fertilidade, mas desejo. Pesquisadores do Michael Reese Hospital em Chicago descobriram que as mulheres mais gordinhas desejavam fazer sexo com mais frequência do que mulheres mais magras. Em escalas de disponibilidade e facilidade de excitação erótica, elas somavam quase 2 vezes mais pontos do que as magras. Pedir às mulheres que fiquem anormalmente magras é pedir que elas abdiquem da sua sexualidade. Aqui mais uma citação da Woolf, e isso aqui é fundamental para o que a gente está tratando hoje nessa discussão. É o ponto comum entre a gordura e a sexualidade. Não estou dizendo que mulheres magras não querem fazer sexo, não é isso. Mas o corpo feminino já naturalmente tem uma tendência a ter mais gordura do que o corpo masculino. É da nossa constituição. E, inclusive, por isso que mulheres têm celulite. O surgimento da celulite é propiciado pelo percentual de gordura que nós mulheres temos no corpo. É uma questão física nossa. Por isso, dizer que a celulite é feia, né, é uma forma de dizer que algo feminino é inapropriado. É muito importante a gente pensar nessas questões. Então, a gordura, ela é importante para a questão da reprodução, da sexualidade no corpo feminino, ela faz parte do corpo feminino, né? Inclusive, é muito bom a gente tocar nesse assunto, porque a gente também tem um mito nutricional de que a gordura faz mal. Não é verdade que a gordura faz mal. O açúcar acaba sendo muito prejudicial. Atualmente, as dietas low carb, high fat são as dietas mais estimuladas por profissionais da saúde, porque já é de conhecimento que aquela pirâmide alimentar na qual os carboidratos eram a base, ela é ultrapassada, ela foi encomendada pelo agronegócio dos Estados Unidos, que queria encontrar mercado consumidor para óleos vegetais artificiais e grãos, etc. Né? Então, hoje a gente sabe que é mais importante comer gorduras naturais como fonte de energia do que açúcares. Inclusive, o excesso de açúcar acaba aumentando os níveis de insulina no corpo, e o excesso de insulina é perigoso para a saúde humana de um modo geral. O que nos leva a falar sobre um dos sintomas mais dramáticos da anorexia, dos transtornos alimentares em geral, mas principalmente da anorexia. A anorexia é um transtorno alimentar no qual a pessoa acredita que está gorda e que precisa emagrecer e que vai comendo cada vez menos. E um dos sintomas mais fortes desse transtorno é a ausência de menstruação, que é a amenorreia. Mas esse sintoma pode aparecer em outras situações, né? Mas é marcadamente um sintoma da anorexia. Causas: excesso de atividade física, né? Muitas mulheres que
praticam muito exercício, ainda que se alimentem bem, acabam tendo esse problema. A nutrição insuficiente, né, especialmente quando se restringe muito a ingestão de proteínas e gorduras. O peso excessivamente baixo, que seria um peso abaixo do mínimo para a pessoa, e aí isso depende muito de cada indivíduo. Perda de peso muito rápida, essa mudança muito brusca nos níveis de gordura no corpo, né? E um baixo percentual de gordura corporal, né? Aquela mulher que fica com muito pouca gordura e muito mais massa magra. Via de regra, as mulheres têm mais gordura corporal mesmo, e é algo que pode acontecer quando elas ficam com um percentual muito inferior de gordura corporal. E algumas consequências: perda de cálcio nos ossos, incidência maior de fraturas por estresse, osteoporose em idade prematura e problemas de fertilidade. É muito importante a gente ter bem claro que a amenorreia é um sintoma muito grave, é um problema grave de saúde. A partir do momento que a amenorreia aparece, tem algo muito ruim acontecendo no corpo da mulher e a mulher precisa ir atrás de resposta. Não é para deixar para lá. É claro que eu não estou falando da questão da amenorreia por tratamento hormonal, por utilização de pílula, utilização de Mirena. Não é essa a situação. Eu estou falando da amenorreia que vem como uma consequência de muita perda de peso, excesso de atividade física e nutrição insuficiente, né? Essa amenorreia pode causar perda de cálcio nos ossos, osteoporose, é algo muito sério. E quanto mais tempo a mulher ficar no estado de amenorreia, maior a probabilidade de ter essas consequências graves. Então, principalmente mulheres que praticam exercício e fazem dietas, é sempre importante ficar de olho nisso, prestar atenção se a menstruação está vindo e se não vier, procurar acompanhamento médico, porque as consequências são muito graves. E também é muito simbólico, né, que consequências tão graves venham de problemas relacionados à estética, porque acabam sendo relacionados à estética, né? Quando uma garota faz muita atividade física e não se nutre devidamente, acaba emagrecendo muito rápido, ela acaba tendo uma amenorreia muitas vezes no começo da adolescência, e isso pode ter consequências graves para o resto da vida. Então, isso pode prejudicar o rendimento dela, até como profissional. Então, toda essa cobrança acerca da aparência da mulher acaba deixando as mulheres muito frágeis. Por isso é muito importante que nós consigamos nos defender de tudo isso, né? De toda essa cobrança. A infertilidade e o desequilíbrio hormonal são comuns entre as mulheres cuja proporção de gordura esteja abaixo de 22%. Os desequilíbrios hormonais propiciam o câncer ovariano e do endométrio, bem como a osteoporose. Os tecidos adiposos armazenam hormônios sexuais. Por esse motivo, baixas reservas de gorduras estão relacionadas a baixos níveis de estrogênio e de todos os outros importantes hormônios sexuais, assim como a ovários que não funcionam. Então, aqui mais uma vez a Wolf nos dando toda essa informação sobre o quanto proporções muito baixas de gordura podem prejudicar, inclusive, a saúde reprodutiva das mulheres. Eu sei que existem mulheres que ficam com menos que isso, com menos que 22% de gordura, tanto por formação, né, natural mesmo, ou porque são atletas, halterofilistas, né, ganham muita massa muscular. E aí eu sei que não é qualquer caso que a gente tenha uma questão de saúde aí. Mas, quando a gente está falando de mulheres que normalmente teriam uma proporção de gordura maior e que,
emagrecem muito rápido e não ganham massa muscular, elas estão naquela situação de uma magreza muito frágil, né? Aí os problemas de saúde são muito comuns e a gente vê que são problemas bem graves, né? Até como câncer, por exemplo. Então, como do ponto de vista cultural a gente tem todas essas associações, é muito importante a gente ver como parece existir uma castração completa das mulheres, né? É uma castração e uma sabotagem também, uma sabotagem do rendimento e uma castração, um controle através da privação de prazer e também uma sabotagem da saúde, tanto física como mental. Quando as pessoas estão paquerando, muitas vezes elas compartilham comida, né? Então, comer simbolicamente está sempre muito associado ao ato sexual, né? Seja pelas palavras, seja pelos rituais, mas também a gente está vendo aqui que o ato de comer para a mulher, ele acaba sendo um ponto também da sexualidade dela, porque tanto o desejo como a capacidade reprodutiva é profundamente afetada pela questão alimentar. Então, essas aqui são as referências bibliográficas. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.